Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre câncer, né, que seria a divisão celular sem controle. Essa é a aula 6 de vocês e está na página 28 da apostila. Bom, então vamos entender como que funciona o câncer. Então, primeiramente, o que é o câncer? Né, o câncer geralmente vai ser um tumor maligno, né, que vai causar várias doenças. Esse tumor ele é comum devido ao crescimento desordenados de algumas células. Ou seja, o crescimento desordenado de células vai ocasionar alguns tumores malignos que a gente chama de câncer. Né? O câncer, na verdade, eles são vários, né? São vários tumores que podem acontecer dentro do corpo todo, em todos os órgãos. Quase sempre, essas células anormais elas vão formar tumores sólidos, né? Esses tumores sólidos que vão ficar em algum órgão do nosso corpo. E esses tumores, né, quando eles são malignos, eles podem invadir outras células vizinhas, invadir outros tecidos vizinhos, outros órgãos vizinhos, e fazer com que o corpo todo fique danificado com essas células cancerígenas. E como que vai surgir esse câncer? Né, o nosso corpo ele é formado por várias células, né? A gente é formado por trilhões e trilhões de células. Essas células elas crescem, elas dividem, elas morrem todos os dias. Então todos os dias a gente vai ter a morte de algumas células e a produção de novas células. É, no caso o câncer ele vai acontecer nessa hora da divisão. Né? Então geralmente a divisão que a gente utiliza para crescimento, para novas células, é a divisão que a gente chama de mitose. Né? Então a mitose vai fazer novas células idênticas às células que vão morrer no caso. Né? E é nessa mitose que vai ocorrer um problema genético. Né? Então vamos entender no caso lá, todas as células elas possuem o núcleo com o DNA, né, que seria o material genético. Esse material genético de cada célula na hora dessa mitose ela pode sofrer uma mutação, né, que vai favorecer o surgimento do câncer. Então vamos entender aqui através do nosso desenho. A gente tem aqui uma célula normal, né, de um tecido, de um órgão normal. Essa célula aqui, quando ela vai morrer, antes de morrer, ela vai fazer um processo de divisão celular que a gente chama de mitose, né, para formar uma nova célula. Né, então aqui, ó, as células normais vão crescer e reproduzir, né, duplicando o DNA e depois elas morrem. Nesse processo aqui de duplicação do DNA, né, quando a célula está se dividindo pela mitose para formar novas células, ela pode sofrer aqui algum dano genético, alguma mutação. Né? Geralmente essa mutação vai ser num gene responsável que a gente chama de proto-oncogênese e os genes supressores de tumor. São esses dois genes que estão presentes no DNA que vão sofrer uma mutação e isso vai fazer com que a célula que antes era normal vire uma célula com essa deficiência, né? Com essa mutação aqui no gene de proto-oncogênese ou no gene de supressores de tumor. Então essa célula aqui que não é mais normal, ela vai, no caso, para o tecido, para onde ela vai ser direcionada, e lá no tecido ela vai continuar esse processo de reprodução, né, que seria a mesma reprodução que teve aqui na etapa 2 da divisão celular. Só que nesse momento que quando ela começa a se reproduzir, ela vai fazer células iguais a ela, que são células que também estão com esse problema de mutação. Né, então essas células aqui que são células erradas, né, células com mutação, elas vão se dividir de maneira desordenada, ou seja, elas vão crescer muito rápido e vão se multiplicar muito rápido e vai formar um tumor no órgão, no tecido, né, que vai ser geralmente um tumor rígido. Quando o tumor é maligno, aqui no caso, ele pode ser passado para os outros órgãos, para outros tecidos. Né, e isso vai fazer com que outras células sofram mutação e outras células cresçam desordenadamente, tá? Então, no caso o câncer, ele pode surgir a partir da ativação desse gene que não era para ser ativo, que é o gene aqui do proto-oncogênese, ou a desativação do gene supressor de tumor, tá? Geralmente, essa alteração, essa mutação aqui nesse gene do DNA, vai acontecer aqui nesse momento da divisão da célula, quando ela está replicando, né? No momento quando ela está morrendo, né, que ela precisa replicar para deixar uma célula nova, tá? Então vai ser nesse momento aqui que vai acontecer essa mutação. E aí, no caso, existem tumores benignos e tumores malignos. Os tumores malignos são aqueles que podem invadir outros tecidos e outros órgãos. Né? Geralmente eles vão invadir outros tecidos e outros órgãos através da circulação sanguínea ou da circulação linfática. Né? Esse processo de invadir outros tecidos, né, do tumor maligno a gente chama de metástase. Tá? Então a metástase é o processo de invasão, no caso de uma célula cancerígena, de um tecido para o outro, ou de um órgão para o outro. E já as células benignas, elas são células que não vão apresentar, né, no caso, essa dispersão. Elas não conseguem ir para outros tecidos, para outros órgãos. Geralmente elas vão ficar delimitadas aqui por um tecido, né, e geralmente ela não vai causar tanto problema. No caso de um tumor benigno, ele pode ser retirado através de uma cirurgia e a pessoa, né, se cura rapidamente.
Já um tumor maligno, se ele invadir muitos tecidos e muitos órgãos, fica muito complicado da gente fazer o tratamento, da gente conseguir, por exemplo, fazer uma operação, né? E para isso, o que pode, né, causar esse câncer? Quais são os hábitos que a gente pode causar? A gente pode, por exemplo, através do tabagismo causar o câncer, hábitos alimentares, ou seja, comer mal, né, comer fast food, comidas industrializadas, o alcoolismo, né, que seria o uso excessivo do álcool, os hábitos sexuais, ou seja, os hábitos sexuais que vocês não utilizam, por exemplo, camisinha, não se preservam, os medicamentos, alguns medicamentos podem causar o câncer, fatores ocupacionais, né, que vão ser fatores relacionados ao como você vive a sua vida, se você faz exercício físico, se você é monótono, se você é muito parado, né, se você não faz nenhum tipo de exercício. E a radiação solar, né, ou seja, tomar muita radiação solar pode também causar o câncer. Então esses são alguns hábitos que causam o câncer. Né, mas o câncer ele também pode ser causado por um fator hereditário, né, por um fator genético. Mas o fator hereditário ele é bem mais baixo do que, na verdade, esses fatores que a gente tem no dia a dia. Né? Os cânceres que a gente tem hoje em dia, os que são, né, hereditários, correspondem de 10 a 20%. Já os que são, né, por causa dos hábitos nossos, correspondem de 80 a 90%. Ou seja, os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, como o tabagismo, o alcoolismo, não fazer nenhum tipo de exercício, comer mal, né, esses hábitos que a gente tem podem sim causar o câncer, né? Causar essa alteração genética, né, na nossa célula e fazer com que ela faça essa replicação errada, né? Que ela faça essa duplicação errada. E qual que é o tratamento? Né, geralmente tem as cirurgias, quando a gente tem tumores benignos, e quando a gente tem tumores malignos, né, quando já é o câncer mesmo, a gente tem a radioterapia e a quimioterapia. A radioterapia vai ser um tratamento que a gente vai utilizar ondas radioativas, né, essas ondas vão destruir o tumor e as células cancerígenas, né, vai impedir com que essas células invadam outros órgãos, e a gente tem a quimioterapia. A quimioterapia vai ser a utilização de medicamentos, e esses medicamentos que vão destruir essas células doentes, né, que estão formando esse tumor. Bom, então a aula de hoje foi isso, a gente viu um pouquinho sobre o câncer, sobre essa divisão celular que a gente chama de mitose, que no caso ali ela sofre uma mutação até gerar uma célula cancerígena. A gente entendeu um pouquinho quais são os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia que pode ocasionar o câncer e como que são os tratamentos. Então eu quero que vocês façam agora o exercício da aula 6, que está na página 29, e os adicionais, que seria no caso apenas o número 53, na página 30. Bom, então a aula de hoje foi sobre isso. Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima aula, pessoal!